E hoje a minha conversa é com Ezio Moura, ele que é médico, nutrólogo, endocrinologista, é referência no tratamento da obesidade e também com relação ao emagrecimento saudável. Seja bem-vindo, Ezio Moura. Ô, Amorim, prazer enorme estar conversando com você hoje aqui. Como foi que você chegou na medicina, né? Qual foi a sua inspiração, o porquê de fazer medicina? E seguindo essa linha do tempo, como é que você associou a medicina a querer ser nutrólogo, a buscar também a endocrinologia? Assim, Amorim, a minha paixão pela medicina, ela vem de muito tempo, sabe? E eu lembro que uma vez, quando eu comecei com essa paixão, tinha um paciente conhecido, uma pessoa conhecida minha, estava lá em Teresina, eu estudava lá e precisei utilizar o serviço de saúde lá em Teresina. E na época, o Hospital Getúlio Vargas, né? Ixi, e era uma complicação muito grande e eu me senti incapaz de ajudar aquela pessoa, né? Então, naquele momento, eu disse para mim mesmo, eu vou ser médico, para me poder ajudar cada vez mais as pessoas, eu ter a possibilidade, o poder de ajudar as pessoas que naquele momento eu me senti muito incapaz, né? Muito incapaz. Então, isso aí tem mais ou menos uns 20 anos aí, né? Então, a paixão pela medicina veio daí. A minha mãe também é uma grande inspiradora, né? Uma grande inspiradora de nos fazer colocar nessa profissão maravilhosa, linda. Eu sou médico porque eu amo ser médico, né? Então, essa paixão veio de muito lá atrás, mas também era uma coisa que encaixou no que eu penso, em ajudar as pessoas, em realmente trazer qualidade de vida, hoje é o que eu foco. E você perguntou sobre a nutrologia e endocrinologia. Sim. Então, me formei em 2014 na Facid, lá em Teresina, né? Já de muito antes ali, no começo do curso, eu já gostava de hospital, gostava de atender as pessoas, de estar no contato com as pessoas. E em 2014 eu me formei e decidi que eu ia fazer uma especialidade voltada para o que eu precisava, né? Eu precisava me ajudar. Igual eu queria ajudar Sim. as pessoas, eu precisava me ajudar. Então eu terminei o curso de medicina, eu estava pesando 107 quilos, né? Então no meu cálculo de IMC eu estava com obesidade ali quase grave, né? Um grau Sim. 2. E eu precisava me tratar cansado, estressado, trabalhando demais, né? Então o recém-formado é assim. E aí foi onde eu entrei na área da endocrinologia, né? Que naquela época, 2014, a nutrologia não era nem conhecida assim, né? Já existia, mas não era uma coisa tão Tão famosinha, né? famosinha, É. exatamente. E aí eu fui para endocrinologia. E fiz endocrinologia em Salvador mais para me tratar, né? Para ajudar a me tratar. E fui o meu primeiro paciente. Há 11 anos Interessante. atrás eu fui o meu primeiro paciente. Tive uma perda de peso de 36 quilos, né? Na época, até lembro que a gente usava, eu usei na época, foi assim que foi lançada a Victosa no Brasil, né? Hum. E quando eu comecei a trabalhar com isso, na verdade, não tinha medicamento nenhum, né? Até a sibutramina era proibida. E aí eu comecei o tratamento com a Victosa e ajustando outras coisas, né? Que a gente já fazia, trabalhar com longevidade, desde aquela época já fazia curso de longevidade, Sim. coisas que iam agregar no meu tratamento, que hoje, ainda hoje, eu consigo colocar nos meus tratamentos, que ajudam muito os meus pacientes. E aí terminei endocrinologia em 2018, né? Tirei meu título de endocrinologista, mas eu sentia que faltava uma coisa ali para os meus pacientes, sabe? Que não só a medicação, porque a endocrinologia é maravilhosa, a especialidade que realmente entende a obesidade, como ela deve ser entendida como uma doença, né? Então, Sim. a gente tem que saber que obesidade é doença, não é o estado de preguiça da pessoa, não é o estado de falta de vergonha na cara, né? Que o pessoal fala, não é isso, é uma doença que faz com que você aumente seu peso, que faz com que o seu corpo goste de armazenar gordura, e por isso é tão difícil emagrecer e principalmente se manter magro. E aí eu senti que faltava alguma coisa, né? Para me ajudar os pacientes, a gente usava um medicamento, quando parava o medicamento voltava tudo, né? E você ficava naquela questão, meu Deus, e agora? O paciente vai ter que usar o remédio o resto da vida. E aí eu fui em busca, já vinha estudando muito isso, fui em busca de fazer a nutrologia. E aí eu fiz nutrologia no Einstein, lá em São Paulo, Sim. né? Fiz 2 anos lá no Einstein, primeira turma de nutrologia do Einstein. E foi bem interessante, me ajudou muito, principalmente em manejo de pacientes graves, pacientes de cirurgia bariátrica, e nesse ajuste a mais, que era o que eu precisava realmente dentro do tratamento da obesidade, entendeu? Essa questão da nutrologia, por quê? Porque ela vai trabalhar muito dentro do alimento, da dieta, né? Então, é isso. Essa questão em 2019, eu comecei a fazer nutrologia, 2021, terminei, e
passei na prova de título em 2023, né? Passei na prova de título em 2023, eu fui o primeiro nutrólogo aqui da região de Picos, não existia nutrólogo aqui, então em 2023 eu fui o primeiro nutrólogo da região de Picos e o primeiro endocrinologista e nutrólogo do Piauí, né? Da história do Piauí, o primeiro com os 2 títulos, que na verdade eu acho que são especialidades que se casam, né? Se agregam. Elas se agregam para ajudar o paciente. Então, Ézio, a tua inspiração para nutrologia e endocrinologia foi você mesmo. Exatamente. Né? Esse diagnóstico de obesidade. E o que acompanha esse problema? Então, Amorim, a questão da obesidade hoje, pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem a definição como um IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, acima de 30, né? Ou seja, você faz um cálculo pelo peso do paciente, dividido pela altura ao quadrado, e se esse número der maior que 30, o paciente ele tem obesidade grau 1, né? A maior que 35, grau 2, maior do que 40, grau 3, que a gente também chama de obesidade grave, né? Sim. Mas esse é um diagnóstico que a gente não, assim, na minha visão e de alguns colegas endócrinos, nutrólogos também, não é um diagnóstico, assim, que a gente concorda. Por quê? Porque o IMC ele vai ver a parte de fora, é só peso e altura, né? Não vê a composição corporal, que hoje a gente avalia muitos pacientes que eles até têm um IMC normal, só que o corpo funciona como de um paciente obeso. Por quê? Porque ele tem uma massa muscular muito baixa e ele tem um tecido adiposo muito alto, ou seja, o percentual de gordura é muito alto. E isso já está dentro da Organização Mundial de Saúde, a gente tentando modificar esse diagnóstico da obesidade, também colocando o percentual de gordura e um outro marcador muito importante, principalmente do risco cardiovascular, que é a circunferência abdominal, né? Sim. Então, a circunferência abdominal aumentada para homem e para mulher também entrar no diagnóstico da obesidade. Acho que esse é um ponto importante a gente falar, que não é só IMC, você não pode ficar só focado naquilo. O índice de massa corpórea está normal, então eu estou normal. Não é isso. Então, a composição corporal, que a gente avalia metabolicamente no paciente, é que um paciente com percentual de gordura aumentado, ele também funciona como um paciente com obesidade, o corpo desse paciente. Sobre a questão que vem junto com a obesidade, são várias doenças. Sim. Né? Então, a obesidade, ela hoje causa doenças em quase todos os órgãos do nosso corpo. Né? Então, vai de uma osteoartrose no tecido ósseo, vai de um risco aumentado do paciente desenvolver Alzheimer, demência, Parkinson, né? Vai do paciente desenvolver um câncer, por exemplo, que hoje a obesidade é a segunda causa de câncer no mundo, né? De predisposição a câncer. Então, mulher com obesidade, ela tem maior risco de câncer de mama, de ovário, de endométrio, de intestino, de fígado, né? Então, a gente vê esse aumento dos casos de câncer, a gente fica, mas meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu não tenho dúvida que um dos fatores é o aumento da obesidade na população mundial. Isso aí tem total relação com o aumento dos casos de câncer, lógico que tem o diagnóstico precoce também. Outro ponto, hipertensão, o diabetes. Então hoje a gente chama o diabetes de diabesidade, né? O diabetes tipo, diabesidade, o diabetes tipo 2. Por quê? Porque é o diabetes que na grande maioria das vezes ele vem relacionado à obesidade. Então essa doença devastadora que eu tenho aqui vários pacientes no meu consultório, né? Sou especialista também no diabetes. Então a gente vê que tem total relação. E que, se a gente puder até falar disso depois, é até interessante que tratar a obesidade, é aí onde vem a importância do tratar a obesidade. Então, o paciente que às vezes tem um diabetes recente, só em você tratar a obesidade daquele paciente, você pode fazer aquele diabetes entrar em remissão. Né? Então, é uma coisa que a gente não falava antigamente, não sabia, diabetes eu tenho pro resto da vida. Depende, se for um diabetes relacionado à obesidade, com menor tempo de diabetes, você pode deixar o paciente até em remissão do diabetes, tratando a obesidade. Interessante. Então, o paciente que, porventura, não tinha, né, como diagnóstico a diabetes, ou diabetes, na verdade, e adquiriu diabetes por conta da obesidade, num tratamento correto, com um profissional correto, pode haver aí uma reversão, uma remissão. É isso aí, exatamente. Pode acontecer sim. Não são todos os casos, tem que ser uma avaliação individualizada de cada paciente, mas você pode sim entrar em remissão do diabetes se, por exemplo, esse paciente for um paciente com IMC alto, né, um paciente que já está obeso, e dependendo do tanto de peso que ele perde, o percentual de perda de peso em torno de 15%, você já pode entrar em remissão do diabetes. Isso aí é maravilhoso. O paciente diabético diz, se você for por esse caminho aqui, você tem condição de parar de tomar seu remédio para o diabetes, você estimula o paciente, diferentemente do que acontece hoje, que você vai tomar esse remédio aqui pro resto da vida.
aí acaba com o paciente, né? É Então, uma sentença, né? exatamente, é isso aí. Então quer dizer que o IMC não é basicamente algo que você, como profissional, estou falando você, Ezio Moura, tenha como base para dar o diagnóstico de obesidade. É isso? Assim, como a gente é especialista, é médico, a gente tem que seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, não que eu não diga que o paciente, porque tem o IMC alto, ele não vai ter obesidade. Não é isso, mas Sim. ele pode ter obesidade sim. Só que não é só esse parâmetro que eu levo em conta, entendeu? Então Sim. nós não podemos levar em conta só o IMC. No tratamento moderno da obesidade, você não pode levar em conta só o IMC. É o que eu falo. Não pode definir só por isso. Você não pode tratar um paciente com obesidade sem fazer uma bioimpedância. Sim. Não tem como, hoje em dia, você dizer que está tratando corretamente aquele paciente se você não está vendo se ele está emagrecendo de músculo, por exemplo, entendeu? Sim. Porque um paciente que tem obesidade e você faz ele emagrecer de músculo, ele vai ter muito mais chance de reganhar o peso depois. Olha a importância disso. Que é uma grande dificuldade. Hoje nós temos medicamentos que fazem o paciente perder peso igual a cirurgia bariátrica, só que reganha o peso todo depois. Então eu falo que o grande X da questão hoje é como fazer seu paciente não reganhar o peso. Esse é o grande objetivo nosso aqui da clínica, o grande objetivo dos meus estudos, de como eu faço com meus pacientes, é entender como é que eu posso ajudar esse paciente a não reganhar o peso depois. Ezio, com relação ao tratamento da obesidade, qual é a sua abordagem e como é feito o trabalho de acompanhamento com esse paciente que chega para você com esse diagnóstico? O primeiro ponto, Amorim, que eu gosto de falar muito isso, é porque o meu tratamento ele é individualizado, né? Então não é o que eu quero fazer com o meu paciente, é o que o meu paciente precisa que eu faça com ele, entendeu? Excelente. Então assim, hoje eu trabalho com uma medicina que eu chamo de medicina de precisão. Então através de abordagens, de exames que nós fazemos aqui na clínica, nós conseguimos ter o entendimento do que a maioria dos pacientes geneticamente precisa, né? E olha a evolução disso. Então eu consigo saber, na abordagem de cada paciente, se ele vai se dar melhor com esse medicamento, se ele vai ter efeito colateral com esse outro, se o intestino desse paciente vai responder ao tratamento, se eu vou conseguir fazer uma reposição oral, endovenosa, intramuscular. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu trabalho com medicina de precisão. Então, não tem uma receita de bolo para os meus pacientes. É cada paciente que me diz o que é que eu vou fazer com ele. O segundo ponto, de como a gente faz isso, então eu gosto muito, e aí eu vou falar do que eu tenho de experiência através desses protocolos que eu criei. Todos os meus protocolos fui eu que criei, né? Então eu tirei, lógico, dentro da minha experiência e fui fazendo. Mas o primeiro ponto do meu tratamento é tempo. Eu preciso que o paciente me dê um tempo com ele. Então esse é o primeiro fator para que o paciente consiga aquela história que a gente acabou de conversar sobre se manter magro. Então eu preciso que o paciente esteja um tempo, ele tem que acostumar o corpo dele com aquela perda de peso. Então, por exemplo, eu tive uma paciente semana passada, essa semana na verdade, que ela teve uma perda de 9 quilos em 14 dias. Só que, beleza, está resolvido? Não, porque o corpo dela não acostumou com aquilo, né? Então eu tenho que fazer com que o corpo dela acostume, porque o corpo não gosta de emagrecer, isso é um ponto que nós temos que entender. Depois que você adquire obesidade, o corpo não gosta de perder gordura. É como se você estivesse tirando dinheiro da poupança, entendeu? É isso, o corpo não vai gostar, né? Então, esse ponto, você tem que acostumar o corpo do paciente com aquele novo eu, né? Então, o primeiro ponto é tempo, tá? E o segundo ponto é entender cada paciente e fazer com que ele consiga fazer o que ele mais precisa. Às vezes o paciente precisa mais focar na dieta, às vezes o paciente precisa mais focar no exercício, às vezes eu preciso focar no intestino do paciente, às vezes eu preciso focar no sono, né? Numa questão, abordagem multidisciplinar desse paciente. Então, o nosso tratamento ele é focado no que o paciente precisa, mas dentro dos nossos protocolos, através de métodos que eu vou individualizando para cada paciente, eu consigo ter uma resposta muito boa hoje. Nós temos uma resposta muito interessante na questão da manutenção da perda de peso. E esse é o meu grande foco, é fazer o paciente emagrecer e se manter magro, né? É porque é difícil, né, você manter uma constância no que for. É o mais difícil, E né? na dieta e em manter esse peso, creio eu que seja mais difícil. Acho que o meu corpo ele tá com esse problema, gente. E é o que eu falo, o principal fator para você se manter magro é o exercício físico diário. Por quê? Porque a dieta é muito difícil você conseguir fazer a dieta o resto da sua vida.
Mas o exercício você tem como colocar aquele horário do seu dia para fazer exercício, entendeu? Uhum. Então eu sempre foco nisso, ó, gente, vamos tentar, não agora, para emagrecer é dieta, perder peso é dieta, mas para você se manter magro, você tem que estar fazendo exercício, né? Então isso a gente vai... Sem o outro, não tem como. Exatamente, na manutenção não tem como, porque o medicamento, o interessante é ele sair, né? Então o medicamento ele entra num momento para ajudar, para fazer você mudar a sua cabeça, e aí onde eu falo do tempo, a gente tem tempo aqui, tem paciente meu que está comigo há 11 anos, né? Desde que eu comecei, mas continua aqui, por quê? Porque ele prefere estar aqui, manter o peso dele, que ele perdeu, do que arriscar sair e reganhar o peso novamente. Mas não é isso, o pensamento não é esse. Aqui a gente faz ajustar o paciente, ó, agora é que nem aquela coisa, né? Agora você está pronto para voltar para o seu mundo normal, né? Então nos teus protocolos, você vai me dizer se eu estiver errado. Você traz o paciente para esse objetivo dele, que é perder peso, emagrecer com saúde, Isso. e desmamar ele do protocolo também. Exatamente. Eu falo assim, que a minha grande missão com o paciente é ele não precisar de mim mais, entendeu? Esse é o grande foco dos meus tratamentos. É ajustar ele e que aquele paciente consiga ficar sem precisar de mim, né? Então eu falo, ó, nós vamos passar um tempinho aqui, mas é para depois você não precisar mais de mim. Você vai passar 6 meses comigo aqui, porque tem uma história aí que não é história, é realidade, que o corpo ele precisa pelo menos de 6 meses para acostumar com um peso novo. Então não adianta você fazer um tratamento para perder peso, para um tratamento para obesidade que seja saudável e que o paciente faça menos de 6 meses, né? Por quê? Porque o corpo não vai acostumar e vai reganhar tudo, entendeu? Entendi. É bem mais fácil de reganhar tudo. O emagrecimento se tornou um ideal para muita gente, só que de maneira irresponsável, né? Uhum. E aí, qual é a sua visão e experiência na sua vivência clínica com relação às novidades desse mercado do emagrecimento a todo custo, com relação a essas novas medicações que estão aí disponíveis, né, e até de forma ilegal para muitas pessoas, né, que tem essa acessibilidade, essas modinhas, né, essas receitas mirabolantes. Qual a sua visão e como é que você trabalha com relação a esse tipo de coisa que vem acontecendo hoje? Monjaro, Ozempic, como é que isso acontece, se acontece com você no seu tratamento? Vamos lá. Assim, Amorim, primeira coisa, é de ter importância mundial, né? Que a gente vá desenvolvendo medicamentos cada vez mais potentes para o tratamento das doenças, né? É assim que, graças a Deus, a ciência evolui. Hoje nós temos dentro do mercado mundial farmacêutico uma briga, né? Uma disputa de saber qual medicamento faz o paciente perder mais peso, e uma briga bilionária, né? De bilhões de dólares, né? Por quê? Porque esse mercado hoje é um dos mercados que mais gera lucro para as empresas, né? Então, o ponto disso é que é interessante, muito importante, cada vez mais nós temos medicamentos para que a gente possa tratar melhor o nosso paciente sem precisar de uma abordagem cirúrgica, né? Sem precisar o paciente passar, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Então, hoje nós temos medicamentos que ajudam nisso, mas dentro desse pensamento também, como está acontecendo de forma banalizada, né, a utilização de medicamentos. Então, por exemplo, aqui na nossa clínica nós temos os medicamentos mais potentes, né, para perda de peso no mundo. Então, nós utilizamos a Mounjaro, o Ozempic, outros medicamentos, fentermina com topiramato. Então, tudo a gente utiliza aqui, que tem de mais moderno. Só que de uma forma responsável, no paciente que precisa, na dose correta, Sim. né? Avaliando todas as contraindicações que existem. Então, como eu vejo pacientes aplicando Mounjaro, eu já vi paciente dentro de uma garrafinha com Mounjaro dentro aplicando na rua, nos pacientes, né? Num restaurante, a pessoa aplicando Mounjaro na rua. E o que é que o mercado viu? Que as pessoas não estão preocupadas com isso, né? Uhum. As pessoas não estão preocupadas com isso. Elas querem saber se está perdendo peso. E eu brinco, né? Falo já, é um pensamento que não é só a perda de peso. Muitas das vezes o paciente está emagrecendo, perdendo peso, mas ele não está fazendo isso de uma forma saudável. Aí é onde aparece a história, né? Que tem muito na rede social da cara do Mounjaro, a cara do Ozempic, né? Sim, que o os paciente, memes, né? Exato, que o paciente fica flácido, né? Vê o caso da cantora lá, da Maiara e Maraísa lá, né? Sim. Da Maiara, ficou muito magra, perdeu muito músculo, mas depois recuperou e etc. Tá com acompanhamento médico também. Mas o grande ponto disso é o risco, porque eu pego todos os dias hoje. A gente tem paciente no nosso consultório que utilizou sozinho a medicação,
né? Pô, a Monjaro aí que está muito na moda, Sim. de forma, o pessoal traz, ninguém sabe o que é que vem dentro, né? Tá uma caneta lá, mas o que tem dentro ninguém Pois é, sabe, porque né? vem de todo jeito, né? E aquelas canetinhas que são as mais vendidas, você consegue colocar qualquer coisa dentro dela. Não sei se você sabe disso, mas você consegue, se você aspirar ela, você consegue encher ela de outra coisa, de insulina. Lá no Rio de Janeiro, os caras estavam enchendo de insulina. Você pode botar a própria Ozempic, que é bem mais barato, e também tirar fome. Então, assim, não tem como as pessoas estão utilizando aí, comprando com o colega que não entende daquilo. Sim. Se tiver um efeito colateral, não vai saber tratar. Um efeito colateral grave que existe, pancreatite, por exemplo, que pode levar o paciente à morte. Câncer de tireoide, o paciente não pode utilizar se ele tem um risco de câncer de tireoide, principalmente o câncer medular. Então, assim, não são coisas tranquilas, né? E, lógico, acontece na minoria dos casos, beleza. Perda visual, né, que tem tido aí em alguns pacientes. Que Mas pode acontecer. Pode acontecer. É bem raro? É, mas pode. Então, assim, o acompanhamento médico é muito importante. Eu falo, estava até falando aqui antes um pouco sobre isso, mas eu falo muito isso. Você tem um problema no seu carro, você leva para a autorizada, né? Exato. Você tem um problema na sua casa, você chama o pedreiro, uma parede lá, mas com você, quando é para cuidar da sua saúde, o bem maior que a gente tem, que é a nossa vida, a gente quer fazer só. E a partir do momento que você injeta uma substância em você, você está tomando o risco daquela substância fazer bem ou fazer mal, né? Então, a gente tem lidado muito com isso aqui, efeitos colaterais de medicamento, pacientes que não perdem peso utilizando, que não é todo mundo que emagrece, tá? Não é todo mundo que emagrece usando a medicação, você tem que entender, e isso é um ponto importante, o perfil de apetite, o perfil de fome de cada paciente. Então, existe vários perfis. Né? Então é onde eu falo daquela história. Aqui a gente vai na precisão. A gente vai no que o paciente precisa. Então aquele paciente, através do anamnese, que eu mesmo faço, as meninas me ajudam, mas eu mesmo faço, avalio, o tratamento só sai da minha mão. Então esse paciente vai usar isso, 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 isso e isso. E a gente vai reajustando isso, né? Então até a gente que faz precisamente, a gente tenta acertar 100% das vezes, mas às vezes você tem que reajustar o tratamento. Por isso que a gente faz os protocolos, né? Porque eu seguro o paciente comigo aqui para que a gente consiga ter resultado com todos os pacientes. Esse é o meu grande foco, resultado com todos os pacientes. Ézio, com relação a essa modinha de automedicação, né? Todo mundo que acha que pode emagrecer por conta própria. Você tem recebido pacientes que se automedicam e que por problemas de efeitos colaterais vêm até você para resolver esse problema e aí descobrem outro problema e ficam com você? Assim, demais, né? Graças a Deus a gente é uma referência hoje aqui. Então, quando eu brinco, né? Quando dá problemas, o pessoal corre para cá, né? Tá tomando, aí quando dá o problema, chega o problema para a gente resolver, né? Então, a gente tem demais isso e muitas das vezes pacientes estão utilizando medicamentos que eles não poderiam utilizar. Tipo, tem medicamento que às vezes, ó, por exemplo, o câncer de tireoide. É uma das únicas contraindicações, poucas contraindicações da Mounjaro. Eu já peguei paciente utilizando aqui, né? Da Ozempic também. Então, assim, é o único medicamento que ele não podia usar e ele estava usando. Tava usando. Exatamente. Muito Então, assim, perigoso. é importante você ter um acompanhamento médico. Não falo que você precisa estar no médico todo o tempo, mas pelo menos para iniciar um tratamento, saber se você pode utilizar, que dosagem você vai utilizar, se realmente você precisa daquele medicamento. Eu acho que esse ponto do paciente entender isso, né, entender que ele precisa de um acompanhamento, isso é muito importante. Para quê? Eu estou recebendo agora, nós estamos aqui no mês de junho, né, e eu estou recebendo muito agora pacientes que utilizaram a medicação em dezembro, janeiro, né? Tava aquele boom ali de medicamento. Sim, no auge. E aí que reganharam o peso, utilizaram sozinho, reganharam tudo e agora estão vindo novamente para cá, né? Então, assim, é só o que eu pego todo dia, né? Todo dia é isso aí. É constante. Com relação ao tratamento, com relação a essa vivência clínica sua, o que é que tudo isso traz para você de positivo, como crescimento pessoal, com relação à sua família, à sua vida mesmo, né? Porque isso muda com relação com o aprendizado do dia a dia. Como é que isso muda? Como é que isso acrescenta na sua vida pessoal? Assim, Amorim, hoje eu tomei isso, tratamento da obesidade, não só isso, mas de mudar a vida das pessoas como uma missão de vida para mim. Eu amo fazer isso, isso me deixa muito feliz.
quando eu encontro pacientes assim que passaram comigo há muito tempo e estão magros, com autoestima lá em cima, dizem, doutor Ezio, e me encontram nos locais, agradecem pelo tratamento, agradecem pela ajuda. E isso mostra o que para mim, né? Eu acho que o legado que a gente deixa aqui nessa terra aqui é o que vai fazer a gente ser lembrado, né? Eu costumo brincar e dizer assim, cara, eu quero que daqui a uns 20, 30 anos o paciente, eu consultei com um médico lá no Piauí e que mudou minha vida, né? Então o legado que a gente deixa aqui... Se não fosse ele, já tá... Exatamente. Então o legado que a gente deixa aqui, eu acho que é um grande dos pontos que me faz estar aqui todo dia, querer aprender mais cada vez mais. Dentro da minha vida, isso me deixa muito feliz. Eu sou um cara realizado hoje com minha família, com tudo que eu faço. Só agradeço a Deus por tudo. E tenho isso com levar em tudo que eu faço, querer ser a melhor pessoa, dar o meu melhor, não ser melhor do que ninguém, Sim. mas dar o meu melhor naquilo que eu posso fazer por cada paciente. Acho que isso me traz uma satisfação muito grande de Deus, e eu agradeço a Deus todo dia poder me dar uma profissão onde todo dia eu ajudo a mudar a vida das pessoas, né? Então, todos os dias, todo dia que eu atendo, eu consigo, dentro de mim, fazer o melhor pelo aquele paciente, pela vida daquele paciente. Muitas pacientes chegam realmente depressivas, porque não estão bem com o corpo, o casamento está ruim, né? Então, hoje eu vejo minha família estruturada, um casamento abençoado por Deus, e eu vejo que aquilo, às vezes, a própria obesidade está acabando com o casamento de uma pessoa, porque a mulher não se sente bem, ou o próprio homem não está se sentindo bem, Sim. e a relação interpessoal entre os dois fica complicada, e aí quando você começa a emagrecer, a autoestima melhora, o paciente começa a melhorar a testosterona, e vai melhorando os hormônios, e aquilo traz uma longevidade, uma disposição, e você vê vários casamentos sendo salvos, várias famílias sendo salvas todos os dias, não por mim, mas por Deus, mas com a nossa ajuda ali na mudança da vida de cada paciente. Então isso me deixa muito feliz. Então é gratificante, né? E a minha conversa hoje foi com Ezio Moura, ele que é médico, nutrólogo, endocrinologista e referência em tratamento contra a obesidade e com relação ao emagrecimento saudável. Hoje a gente aprendeu o que é obesidade, quais são os fatores de risco, como tratar, como diagnosticar e entender como usar ou não usar essas modinhas, né? Eu amei essa conversa e até a próxima conversa com o Amorim.